Olá, eu sou a Gabi Souto, sou nutricionista e hoje eu quero conversar com você sobre quais são as origens emocionais da compulsão alimentar. No vídeo anterior, eu contei um pouco da minha história de descoberta da compulsão alimentar e como eu venho enfrentando e superando ela. Eu vou deixar linkado aqui para você assistir depois que ver esse vídeo. Quando eu era criança, comida sempre foi mais do que só comida. Em muitos momentos, ela representou conforto, alegria, carinho e refúgio. Ela não cumpria apenas o seu papel de me nutrir fisicamente, mas também emocionalmente. Lembro que quando eu estava triste, alguém dizia: "Come, vai passar." E passava, por alguns minutos, pelo menos. Hoje eu entendo que aqueles momentos foram intensificando a minha fome que não estava no estômago. Por muito tempo eu achei que meu problema era falta de controle, que eu era fraca, preguiçosa e sem disciplina. Mas na verdade o que eu tinha era um coração faminto. Eu comia para silenciar o medo, medo de ser rejeitada, medo de não ser boa o suficiente, medo de encarar situações que na época mexiam muito com o meu psicológico. Cada mordida era como um tampão para algo que eu não queria sentir. Raiva, solidão, ansiedade. E quanto mais eu tentava calar essas vozes, mais alto elas gritavam. Por quê? Porque eu não estava lidando com as emoções, estava procurando válvulas de escape. Eu lembro de muitos momentos em que eu comia sem nem estar com fome, e até mesmo se eu já estivesse cheia, eu continuava comendo. Era como se meu corpo buscasse alguma coisa, algo que me preenchesse, mas o que eu buscava de verdade era um alívio. Eu queria controlar o que eu sentia, e a comida era o único lugar onde eu achava que tinha algum poder. Era o meu ritual de sobrevivência. A comida virava um anestésico, e no meio disso tudo, eu me perdia de mim. Compulsão alimentar é isso. É o corpo pedindo amor, mas a gente alimentando com pão. É o coração gritando e a gente respondendo com chocolate. E quanto mais eu tentava não pensar em comida, mais a comida virava o centro de tudo, como um eco que não para. Com o tempo, eu percebi que a comida era o meu refúgio. Era onde eu me escondia quando o mundo parecia demais. Onde até mesmo eu preferia me isolar para comer sozinha, para não ter olhares de julgamento apontados para mim. Enquanto muita gente busca abrigo em pessoas, eu buscava em embalagens, em pacotes, em pratos cheios, porque me faltavam pessoas. A comida nunca me julgava, não me machucava, não me dava medo. Ela só estava ali, sempre disponível e pronta para me reconfortar.
Mas o preço desse refúgio era alto. Depois do alívio vinha a culpa, e depois da culpa, a vergonha. E a vergonha me fazia voltar para a comida. Um ciclo silencioso, pesado, difícil de quebrar. Hoje eu entendo que a comida não era vilã. Ela só fazia o papel que eu dei a ela, o de cuidar de mim quando eu ainda não sabia me cuidar de outro jeito. E apesar de ainda hoje lutar contra ela para não deixar mais que ela me domine, eu aprendi a localizar gatilhos e traçar estratégias para vencê-lo. Entender o porquê foi o primeiro passo para olhar para mim com compaixão. Eu parei de me perguntar por que eu como tanto e comecei a perguntar o que eu estou tentando alimentar. Descobri que às vezes a minha fome era de descanso, outras vezes de afeto, outras de sentir que eu existia para alguém. Hoje, quando a vontade vem, eu tento parar e respirar. Pergunto para mim, é fome no corpo ou no coração? Nem sempre eu acerto, mas aos poucos eu tenho aprendido a me escutar e escolher o melhor caminho. E talvez seja isso o começo da cura. Não forçar a fome a desaparecer, mas aprender a entendê-la. Porque nem toda fome pede comida. Algumas pedem colo, outras pedem tempo, descanso. E para cada uma existe um tipo de alimento. Obrigada por assistir até aqui. Não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixar um joinha nesse vídeo se você gostou e deixar nos comentários se você se sentir à vontade sobre a sua experiência com a compulsão alimentar. Aproveite também para compartilhar esse vídeo com alguém que possa se interessar pelo tema. Até o próximo!